Alô, boa noite a todas. Fico com muita alegria que a gente começa essa roda de discussão sobre tradução no Mulherio das Letras, e eu queria agradecer muito a participação de todas, e eu acho que eu vou apresentar uma de cada vez, né, porque aí fica mais dinâmico, e aí cada pessoa que for sendo chamada e apresentada lê os poemas. A gente vai proceder da seguinte maneira: as pessoas vão ler os poemas traduzidos, né? O poema no original e a tradução, tá? E eu acho que é uma honra, porque a gente sempre, eu acho que as mulheres traduziram muitos homens a vida inteira, então todas aqui hoje são tradutoras de poetas mulheres, né? Então eu gostaria de começar apresentando a Miriam Adelman, poeta, tradutora, professora de 2 pós-graduações na UFPR, Letras e Sociologia. Ela é norte-americana e radicada em Curitiba já há muitos anos. E aí eu gostaria de passar, então, a palavra para a Miriam, para ela explicar quem que ela traduziu e como. Boa noite a todas. Então, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vocês que me conhecem sabem que eu traduzo muitas poetas geralmente feministas, né, da poesia norte-americana contemporânea, inclusive um trabalho grande que fiz com alunas sobre as escritoras da geração Beat, e assim, desenvolvi a prática um pouco por necessidade, urgência de comunicar essas poetas para um público que não conhecia elas, fiz o que supostamente não se deve fazer, que é traduzir, no meu caso, do inglês para o português, né? Mas ao longo do tempo, a gente vive em 2 línguas, e então as coisas ficam um pouco estranhas em ambas línguas, né? É isso que acontece. Acho que outras pessoas provavelmente se identificam com essa experiência. Então, assim, hoje eu vou ler 2 poemas que são meus, porque provavelmente em setembro eu lance já o meu primeiro livro de poesia. Escrevo a vida toda, mas nunca tive a segurança, o incentivo, a calma, tudo para preparar o livro, e a Luvi Prates, nos outros editorial, me incentivou muito, sabe, trabalhamos juntas no projeto editorial, então todos os poemas serão em inglês e em português, e alguns foram escritos originalmente em inglês, e outros originalmente em português, e tive que me autotraduzir. Então, eu vou compartilhar com vocês uma autotradução. Esse poema é um dos que eu escrevi originalmente em inglês, e ele fala sobre, ele se remete, né, ou traz de volta muito da minha experiência quando eu era muito jovem, quando morei no México, que eu morei 9 anos no México. Portanto, falando espanhol, tem muitas possibilidades de confusão linguística na minha vida, na minha cabeça e na minha poesia. E o meu livro vai se chamar Found in Translation. Então, esse é um poema, chama-se The Stones, Teotihuacan. 1. It had rained that day among the pyramids. Slow climb up the rocks, under the sun, as ancient as midday, as the corn planters. Raspy tongues of stone, serpents against my bare arms, jaguar eyes catching the rays, coming to life. Coatlicue, the Mexica, came back across the centuries, laughing at the whiteness of my legs and warning me, beware of the barbudos. In my foolish haste, I opened that night to my first love, readied for whatever comes next. 2. A jagged crater, like the mouth of the world, a place to feel small in, fragile perhaps, but not too fragile for the load. Pebble, boulder, the labor of dragging the stones. 3.
But there were other words too, and a wordless language at dusk, the sharing of strangeness, a pocket of warmth, someone who listened. We groped for each other across the distance of darkness, each from one side, against the beaded screen of nightfall. 4. There is a window in this house of stone, old shutters that keep being open and shut and then open again. A shifting sky. I go out into the quarry, but the stones are just too heavy. There is a bent shape on the horizon, back turned toward me, heading down the road toward the pueblo. A woman in feathers and rags, a silvery braid the thickness of centuries. She pivots on her bare feet, shields her eyes, a gaze, wry laughter, then pivots again. Could this be it? Come back, Coatlicue. Teach me something I haven't yet learned. As pedras. Aquele dia tinha chovido entre as pirâmides. Lenta subida entre as pedras, sob um sol tão antigo como o meio-dia, como os plantadores de milho. Língua áspera de serpentes contra meus braços, olhos de jaguar capturando os raios, voltando à vida. Coatlicue, a mexica, voltava através dos séculos, rindo da brancura das minhas pernas, me advertindo. Tome cuidado com os barbudos. Na minha pressa tola, me abri essa noite para o primeiro amor, pronto para que o que pudesse vir. 2. Uma crátera quebrada como a boca do mundo, um lugar para se sentir pequena e frágil, embora talvez com força para carga. Seixo, rocha, labor de arrastar pedra. 3. Havia outras linguagens, e também uma linguagem sem elas, ao atardecer, o compartilhar estranheza, alguém que escutava. Nos tocávamos através da distância, no escuro, cada um do seu lado, contra a cortina brilhante do anoitecer. 4. Há uma janela nesta casa de pedra, venezianas que batem, abrindo e fechando, e finalmente abrindo de novo. Um céu móvel. Saio de novo para a pedreira, mas as rochas pesam demais. Há uma mulher corcunda no horizonte, de costas para mim, indo embora pela estrada, enveredando rumo ao vilarejo. Ela veste penas e farrapos, tem uma trança branca, da grossura dos séculos. Sobre seus pés descalços, ela gira para mim, protegendo os olhos, me olha, ri e gira de novo. É só isso? Volte, Coatlicue, me ensina o que ainda posso aprender. Então, é isso. E sempre me atrapalha um pouco das minhas leituras, mas obrigada. Ok? Muito lindo, obrigada, Miriam. Eu estava aqui, me atrapalhei um pouco com o som. Nós estamos colocando a tradução só em português, né? Enquanto a pessoa lê, eu acho que fica interessante. E então, depois a gente pode abrir para o debate, eu acho que agora a gente pode passar para a segunda leitura, tá? As meninas, a segunda leitora é a Rosália Piroli, ela é mestre e doutora em letras pela UFPR, tradutora, professora substituta de francês no DELEM, da UFPR, Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, e também na Aliança Francesa de Curitiba. Passo a palavra, então, para a Rosália. Obrigada, Lúcia, pela apresentação.
Bom, eu vou falar um pouquinho da poeta que eu escolhi traduzir. Ela se chama Natalie Clifford Barney. Eu vou fazer a primeira apresentação dela, depois eu leio o original e, por último, a tradução. Bom, ela foi uma mulher das letras que nasceu em 1876 em Ohio, nos Estados Unidos, mas ela passou a maior parte da sua vida na França, em Paris. Ela escreveu tanto prosa quanto poesia em inglês e em francês. Uma coisa bem importante da vida dela é que durante quase 60 anos ela animou um salão literário super importante em Paris, que recebeu todo tipo de artistas, de poetas e de intelectuais, nomes proeminentes da literatura francesa, americana e britânica. Em 1926, ela tem uma ideia genial, já que a gente está aqui reunidas para falar de poetas e de mulheres traduzindo poetas, mulheres. Ela fundou a Académie des Femmes como uma resposta à academia francesa que aceitava apenas escritores homens. Então, incentivando a produção de poetas mulheres, tanto a produção quanto a divulgação desses trabalhos. Ela era uma artista, uma mulher abertamente lésbica, e os relacionamentos dela acabaram sobrepujando um pouco a produção literária. Além disso, essa característica dela deu origem a toda sorte de rumor e inspirou uma série de livros. Então, a vida dela acabou tomando a produção dela. A gente conhece muito pouco sobre a Natalie Barney, a gente traduz muito pouco ela, principalmente para o português. Só para dar um exemplo de como a biografia acabou sendo mais importante do que a obra. Então, por exemplo, alguns livros inspirados na vida dela foi o Idylle Saphique, da Liane de Pougy, The Well of Loneliness, da Radcliffe Hall, Portrait d'une séductrice, de Jean Chalana, e vários personagens como a Dame Evangeline Musset, no Ladies' Almanac, da Juna Barnes, e Miss Flossie, da Claudine Sonvada Colette. Bom, ela tem uma série de obras que eu não vou mencionar todas por uma questão de tempo. Eu só queria destacar uma que se chama Pensée d'une Amazone, publicada em 1920, que é uma espécie de livro de ensaios misturado com as memórias dela, onde ela fala, por exemplo, já sobre feminismo, sobre pacifismo após ter vivido a Primeira Guerra Mundial, e também sobre o fato de ser uma poeta, de ser uma mulher lésbica vivendo abertamente em Paris. Bom, o poema que eu escolhi para traduzir, que eu vou ler para vocês, se chama Lobo. Ele está na antologia que se chama Poems and Poems, Outra Aliança, que saiu em 1920. Lobo. Le sifflement d'un train. Déchirure, banlieue, aube. Quelqu'un qui n'est pas dans mon sommeil me touche l'épaule. Quelqu'un qui n'est pas dans mon sommeil me dit « Lève-toi, viens ». Et mon cœur saute, hors de son élément, vers le soleil. Un instant, mon cœur m'échappe. Puis mon corps reprend son fardeau d'angoisse. Ma chair enceinte de mon cœur bat. Et je redeviens le rythme et la chose de mon cœur. Mon cœur, dominé par sa prison, s'égalise, reprend son cours, se fait au jour à vivre. Jour à vivre, orchestration du bruit, tout s'état dans le bruit. Prête à oublier ce soir de soi qui voulait renaître. Ailleurs, l'aube passe. E agora só um instantinho para eu colocar a tradução. Aurora. A aurora, o apito de um trem. Rasgadura, banlieue. Aurora. Alguém que não está em meu sono toca-me os ombros. Alguém que não está em meu sono chama. Levanta, vem. E salta-me o coração fora de seu elemento ao sol. Por um instante me escapa, mas o corpo retoma seu fardo de angústia. A carne prenha do coração bate, e retorna ao seu ritmo e à sua coisa. O coração dominado pelo cárcere equilibra-se, retoma seu curso e acostuma-se com o dia que vem. Dias que vêm. Orquestração do barulho, tudo se cala. Pronto a esquecer o salto para fora de si que insiste em renascer. Lá fora,
Passa a Aurora. Eu não sei se eu faço o comentário sobre a tradução agora, eu acho que dá para deixar depois, né, Lúcia? Como vocês acharem melhor, eu acho que sim, para ficar mais forte a presença dos poemas antes e depois vocês podem conversar sobre o processo de tradução. O que vocês acham, tá bom? Então, vamos passar para o espanhol, né? Nós temos um coletivo de mulheres aí, Inês Santos, Rose Jimenez e Rosângela Gonçalves, estão todas professoras, e fizeram um trabalho conjunto, traduziram uma poeta argentina, da qual elas vão falar, e isso eu acho um ponto muito importante, essa maneira coletiva de se trabalhar entre as mulheres, mesmo na tradução. Isso mesmo. Então, boa noite a todas. Um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite ao Mulherio, à Marília, né? E, como a Lúcia falou, nós traduzimos esse livro da poeta Flor Codanoni, da Argentina, né? Num coletivo de 8 mulheres. Hoje, aqui, representando esse coletivo, está eu, Rose e Rosângela, né? O livro, ele foi feito em formato cartoneiro. Então, além de traduzirmos, nós que produzimos as capas, costuramos, né? Os livros foram feitos num processo artesanal. Esse livro é uma seleção, são 25 poemas que traduzimos. O livro completo, ele foi publicado depois, ou seja, primeiro ele foi publicado aqui no Brasil, nessa versão bilíngue, cartoneira, né, e depois ele foi publicado na Argentina, a edição completa. A seleção foi feita pela editora Vá Cartoneira de São Paulo, e também foi a editora que nos convidou para fazer essa tradução coletiva. Então, o livro se chama Diário Poético em Tiempos Macristas, Seleção. A autora, Flor Codanoni, nasceu em Buenos Aires em 1982. É poeta, tradutora, jornalista, se dedica à divulgação da poesia, realiza oficinas literárias, borda à mão, participou de várias antologias e tem 6 livros publicados, dos quais eu destaco o Filos, que são poemas sobre violências contra as mulheres. Ele foi publicado em 2017 e tem uma reedição agora em 2019. A poesia da Flor é engajada politicamente e socialmente, né? Na apresentação do livro, ela nos diz: a poesia permite-me dizer coisas que de outro modo não poderia. Permite nomear e colocar sobre a mesa o horror, a fome, o desamor. Toda poesia é política. Toda poesia pode abrigar o povo, as minorias. Através da poesia e da sororidade vivenciada nesse trabalho com as companheiras, né, me senti abrigada ao poder traduzir em palavras os sentimentos, a indignação que vivemos no Brasil em 2018, né? Com o impeachment da presidenta Dilma, e que continuamos a viver hoje. Sentimentos vividos pela autora lá e quando Macri vence as eleições, que foi quando ela começou a escrever esse diário poético, né? Foi exatamente na noite em que saiu o resultado das eleições do Macri. Então, eu vou
compartilhar agora alguns dos versos que eu traduzi, e depois passo a palavra para a Rosângela e Rose. Me duele um país em todo el cuerpo. Dói-me um país em todo o corpo. Algo se incrusta en el cuerpo país. Balas de plomo. Los trabajadores sangram. Algo se incrusta no corpo país. Balas de chumbo. Os trabalhadores sangram. Um dado importante, esse livro é dedicado a todas as mulheres latino-americanas, a todas as mulheres que gestam o povo, a todas as pessoas, né, também, que gestam esse povo. Então, eu passo a palavra para a Rosângela, né? Las balas simbólicas, las de goma, las de plomo, con las que pretende callar a nuestra infancia, con las que pretende que hacermos dejar de bailar, duelen mucho más que todas las traiciones. As balas simbólicas, as de borracha, as de chumbo, com que pretendem silenciar a nossa infância, com que pretende que deixemos de dançar, dói muito mais que todas as traições. Então, eu sou Rosângela Gonçalves, esses foram os versos, né, que eu traduzi dos poemas da Flor. E eu estou aqui para falar do processo, né, como que foi esse trabalho coletivo. Porque quem vê o livro pronto pensa, cada um pegou um poema e traduziu e fez o livro, mas o nosso processo foi bem mais legal, vamos dizer assim, bem mais em grupo, bem coletivo mesmo. Então, as 8 amigas, né, receberam o convite da Cartoneira e aceitamos. Para mim foi um desafio, que eu não sou tradutora, né, eu sou professora e não tenho nenhum livro publicado. A Inês, sim, que já era poeta, então... Mas traduzir um livro de alguém assim, ainda mais de poesia, né, é um desafio muito grande. Então, a gente recebeu, né, em PDF o arquivo, cada uma leu na sua casa os poemas, e depois marcamos uma reunião para ler em conjunto. Aí, naquela leitura, cada uma leu o que queria ler e discutimos, e como a Inês disse, foi num momento muito difícil para a gente, né, por causa da Dilma, toda aquela farsa, né, que nem é o caso agora, mas foi destituída, né, do poder. Então, a gente estava mexida com isso, e lendo aquilo, né, a gente ficou muito impactada. Aí, nessa reunião, a gente já escolheu qual poema a gente queria traduzir. Então, cada um levou seus poemas para casa e traduziu. E depois marcamos uma nova reunião. Aí, nessa reunião, nós lemos a nossa tradução, e aí cada uma intervia, dava, né, palpite, será que é isso, será que não é? Como no meu poema tem a palavra bailar, então, você pode deixar bailar. Aí eu, não posso deixar bailar, porque eu não falo, eu vou na balada bailar. É dançar, a gente não fala bailar no Brasil. Então, esse tipo de discussão, assim, que aí entramos num acordo, né? Aí, depois que todos traduzidinhos, mandamos para a Flor, e ela também interferiu, sim, deu alguns palpites, mas pouco. Ela gostou do trabalho, fez só algumas correções. Depois também demos para um professor, né, de espanhol rever, né, revisar. E aí, só então que saiu o miolo do livro. Quando o miolo estava pronto, nós nos reunimos para fazer as capas.
que aí que foi, para mim, a parte mais legal, porque eu me descobri uma caponeira, né, que o editor da Vaca Cartoneira fala. Eu comecei a fazer capa de livro desesperadamente a partir desse encontro. Então, o meu, por exemplo, é feito de tecido, né, patchwork, colado. E cada um mostrou seu talento, colagem, pintura, tudo, crochê. Foi muito bom. Aí, o livro pronto, fomos para a Argentina. Metade do grupo foi para a Argentina, né? E lá nós conhecemos a Flor e teve o lançamento dos exemplares que a gente levou. Porque esse tipo de livro são poucos exemplares, são capas únicas, então a gente vendeu lá, tem um preço lá meio simbólico, né? E foi muito bom, todo mundo gostou do trabalho, da tradução, foi muito bom, a experiência maravilhosa. E depois, aqui no Brasil, né, teve o lançamento. Aí não deu para ela vir aqui, mas foi muito bom o nosso encontro, a gente fez num espaço bem legal, que é do MST, e era muito gratificante ver as pessoas comprando o livro e declamando os poemas, sabe? Uma coisa bem democrática. A senhorinha do café comprou e leu e se emocionou com o poema da Marielle. Então, eu adorei, foi uma experiência muito boa e agradeço por estar aqui, gente, poder falar desse trabalho, tá? Desculpe se foi muito detalhado, mas eu queria que vocês entendessem como foi essa coletividade, né? O conjunto, né? Não foi tudo decidido, tudo pensado, todo mundo em comum acordo. Foi muito bom. Boa noite. Eu não sei se está todo mundo me ouvindo, está tudo bem? Eu sou a Rose Jimenez, eu sou professora de inglês e a minha experiência com tradução, ela sempre esteve muito ligada ao meu trabalho, ou no preparo de material para trabalhar com os meus alunos, ou ligada à situação acadêmica em relação a artigos ou trabalhos ligados a trabalhos diretamente ligados assim à academia. Agora pode passar para a Rose. Dá para ouvir? Está ouvindo? Ah, ok. Então, e a minha experiência com tradução sempre foi muito ligada à minha profissão, de professora de inglês. Eu nenhuma do grupo é tradutora, profissionalmente falando. Mas, como vocês viram, as meninas falando da Flor Codanoni, o trabalho da Flor, ele chegou para a gente num momento de uma efervescência política muito grande aqui no Brasil. A gente tinha acabado de passar por um golpe de Estado travestido de toda aquela maquiagem midiática e jurídica que todo mundo acompanhou, e estávamos na iminência da eleição desastrosa do presidente que nós temos agora no país, e a gente não precisa se alongar nessa descrição, porque está todo mundo acompanhando. Então, quando a gente leu, eu me recordo como se fosse hoje, aquela reunião em que nós já havíamos lido individualmente os poemas, porque havíamos recebido o arquivo, e nos reunimos para fazer a leitura, para lermos numa reunião umas para as outras. E, assim, praticamente cada uma já tinha mais ou menos em vista o poema que gostaria de traduzir. E foi assim, o trabalho da Flor ganhou o nosso coração, ganhou a nossa alma, ganhou a vontade que a gente teve de se dedicar a esse trabalho com todos os cuidados, com o respeito à autora, de estar sempre em contato com ela, para ouvir dela o que ela estava achando
do que a gente estava fazendo, porque e também nós não somos fluentes no espanhol, nós estudamos espanhol. Tivemos aí o acompanhamento do nosso professor Raul Barbosa, muitas graças. E eu vou ler agora os 2 poemas que eu traduzi. Bom, vou ler primeiro em espanhol os 2, depois eu leio a tradução em português. A Dilma, golpe a golpe, sabemos las mujeres no dar la otra mejilla. Es preciso resistir, denunciar, germinar nuevos cuerpos países. Sabemos las mujeres, lo sabe Dilma. Tortura a tortura, golpe a golpe, sangre a sangre decir basta. Segundo poema. A capa, né? Se llamaba Rafael Nahuel. Los medios con suerte le dicen Mapuche. Lo asesinó el Estado a un 25 de noviembre. Se llamaba Rafael Nahuel. Las balas de plomo matan. La traducción para Dilma. Golpe a golpe. Nós mulheres sabemos não dar a outra face. É preciso resistir, denunciar, germinar novos corpos países. Nós mulheres sabemos, Dilma o sabe. Tortura a tortura, golpe a golpe, sangue a sangue, dizer basta. Chamava-se Rafael Nahuel. A mídia, com sorte, o chama Mapuche. O Estado o assassinou num 25 de novembro. Chamava-se Rafael Nahuel. As balas de chumbo matam. Bom, então, esses foram os poemas que eu traduzi, que aqui está a capa que eu fiz também. Houve um episódio no Brasil em que, numa ocasião, não me lembro se foi num desfile, o que aconteceu, alguém representou Jesus na cruz e foi uma mulher, né? E isso gerou uma polêmica muito grande. E eu acabei relembrando desse episódio quando eu construí essa capa. Eu achei que a pessoa, além de ter levantado uma polêmica, aconteceram muitas injustiças, né? E eu acabei utilizando essa capa para denunciar esse processo. Enfim, eu retorno a palavra aqui para a Inês, para a Marília, vamos ver quanto tempo a gente tem. E obrigada aí pela atenção de todo mundo. Eu acho que a Lúcia prossegue agora, né? E aí depois a gente continua, comenta, né? Então, agora nós vamos ter a nossa 4ª participante. Temos uma representante da Síria, Camila Aquiminazi. Ela é mestranda em Direitos Humanos pela UFPR e reside no Brasil há 7 anos. E nós fizemos um trabalho conjunto, nós duas, e eu gostaria que ela, então, lesse os poemas. Depois a gente vai comentar. Boa noite, tudo bem? No árabe, assalamu alaikum. Agora, uma poeta síria exilada em Paris. Eu falo com Hala Mohammed, poeta e militante síria. Deixa seu país em 2011 para se refugiar na França, onde vive até hoje. Conhecida no mundo cinefilo e literário árabe. É autora de 6 documentários e de 7 livros de poesia, já traduzidos em várias línguas, como
o caso de me empresta uma janela, em francês. Prête-moi une fenêtre, edição 2017, do qual retiramos o poema que será lido hoje, traduzido através do francês Bela Lúcia, e com a leitura e revisão do Cotijo com o árabe Bela Camília, eu. Em uma de suas apresentações de leitura de poemas em Paris, ela inicia dizendo que, apesar da guerra e de tudo o horror que ela ocasiona, vocês não terão em meu ódio. Trata-se de uma poesia de reconstrução, de retomada e de crença na paz. Agora eu após em árabe. السوريون يحبون الجلوس قرب النوافذ. السوريون يحبون الجلوس قرب النوافذ في القطارات. يصرون على تبديل مقاعدهم مع الأوروبيين الذين أخرجوا للتو كتابا، وهم السوريون أخرجوا للتو النافذة، يتأملون عبرها حياتهم، تسابق القطارات، تسابق الطائرات، تسابق السيارات، الأحصنة، البواخر، تسابق الليل، تسابق النهار، تسابق الحياة حياتهم لتنجو، وإلا ما كل هذا الموت؟ ما الأشجار؟ ما الشجاعات؟ ما الطرقات البعيدة؟ ما القريبة منها؟ ما البحيرات؟ ما السكون؟ ما الماء؟ ما الظلال؟ ما الجمال في عين الغزال؟ Agora, tradução em português. Os sírios gostam de se sentar à janela. Os sírios gostam de se sentar à janela nos trens. Insistem em trocar de lugar com os europeus, que pegam logo livro. Os sírios pegam logo uma janela para contemplar suas vidas, que correm com os trens, os aviões, os carros, que correm com os cavalos, os barcos, que correm com o dia, a morte, a vida, para se salvar. Caso contrário, o que seria essa morte? O que seriam essas árvores? Essas coragens? Essas estradas vizinhas e distantes? O que seriam esses lagos? Essa calma? Essa água? O que seria essas sombras? Essas sombras? O que seria essa beleza no olho da gazela? Obrigada. Então, muito obrigada, Camília, por essa leitura em árabe. Nos traz, assim, essa coisa de longe, é muito interessante ouvir, né? Uma língua que a gente não entende nada, mas tem essa sonoridade maravilhosa. Então, eu gostaria agora de passar para a nossa última tradutora, né? Que é a Regina Pietsch-Bichen, professora aposentada de literatura e língua inglesa da UFPR, atuou também na pós-graduação de letras por muitos anos
E eu gostaria de destacar que ela é uma das fundadoras do curso de letras polonês da UFPR, que é uma grande conquista, né, para o estado do Paraná. É o único curso de polonês, letras polonês da América Latina, né, o primeiro. E isso é uma coisa muito importante que permitiu que a Regina nos trouxesse ao conhecimento essa grande poeta, que é a Wisława Szymborska, da qual ela é tradutora e está preparando o 3º volume. Então, eu passo, então, a palavra para a Regina. Oi, todo mundo está me ouvindo? Sim? Sim? Oi? Tem que aumentar o volume, Regina. Ah, tá. Aumentar o volume do... Ah, eu nem sei como é que aumenta o volume aqui, sabe? Melhorou? Tá um pouquinho melhor. Não. Não aparece um alto-falantezinho como um ícone de alto-falante no seu computador? Aparece, sim. Você aumentou? Peraí, aqui. É só clicar no ícone, daí você coloca aumentar, vai subindo a setinha para cima. Aqui só está escrito desligar o microfone, é isso? Não é isso. É no canto do computador, é bem baixo. Não aparece um ícone de alto-falante? Não. Mas acho que dá para ouvir, né? Está muito ruim? Está muito ruim. Está um pouquinho Vou dar uma baixo. sugestão, se possível, tirar o fone de ouvido e falar seu fone para ver se melhora um pouquinho. Oi. Tá melhor. Melhor, né? Tá. Tá, obrigada. Então, tá. Eu vou falar um pouquinho sobre a Wisława Szymborska, para quem não conhece. Ela é uma poeta polonesa que nasceu em 1923, morreu em 2012. Foi traduzida para dezenas de línguas, é muito conhecida, muito apreciada em vários lugares, várias línguas. E ela ganhou o Prêmio Nobel em 1996, e por coincidência eu estava em Cracóvia, na Polônia, quando ela ganhou o Prêmio Nobel. E então fiquei conhecendo porque foi muito falado e tal, né? Bom, a Wisława Szymborska faz parte de uma geração de poetas poloneses que passaram pela experiência da Segunda Guerra Mundial, né? A experiência traumática para todos da Segunda Guerra, e depois por quase 4 décadas de ditadura comunista. Então, tempos bastante difíceis, né? E esse contexto marcou, de uma forma ou de outra, toda uma geração de escritores poloneses, inclusive a própria poeta. A poesia dela, na verdade, são indagações filosóficas, né? Perguntas filosóficas que abrangem do micro ao macrocosmo, né? Dos insetos até as galáxias, né? E sobre a linguagem, vocês podem perceber no poema que eu vou apresentar, a linguagem dela é extremamente clara, coloquial, e perpassada de um humor extraordinário, irônico, mas de uma ironia leve, jocosa, né? Mesmo quando os temas são muito densos, existe essa ironia bastante jocosa, e todos os grandes temas que ela aborda, na verdade, a partir de coisas miúdas, do cotidiano, né? E eu gostaria de também mencionar que o lugar de fala dela sempre da perspectiva de uma mulher. Isso é claro, porque as marcas de gênero aparecem, inclusive, na morfologia, no léxico, né? Por exemplo, em polonês, certos tempos verbais têm gênero feminino e masculino e neutro também,
Então, quando uma mulher fala, tem uma forma, quando um homem fala, tem outra forma. Então, por isso a gente percebe que é bastante visível, né? Que o eu lírico que fala na maioria dos poemas, na grande maioria dos poemas, é um eu lírico feminino, é uma mulher. Além disso, ela retoma certos personagens da história, da Bíblia, dos mitos, da mitologia, e reescreve essa história. Ela dá voz a essas mulheres que foram, digamos assim, que tiveram problemas com a interpretação que se fez delas. Por exemplo, da Bíblia, a mulher de Lot, né? Que não tem nome, ela é sempre a mulher de Lot, aquela que, por curiosidade, acabou sendo transformada numa estátua de sal porque olhou para trás e não podia olhar para trás. Então, ela dá voz a essa personagem para explicar as razões pelas quais ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Da mitologia, por exemplo, tem um poema sobre Cassandra, a profetisa que previu a destruição de Troia, e ninguém acreditou nela, né? A Ofélia de Shakespeare, de Hamlet, também é uma personagem que ela retoma, né? E toda aquela situação de... A Ofélia, na verdade, é a louca, né? A que é sacrificada pelo pai, pelo Hamlet e tal. E, na verdade, Szymborska faz dela uma personagem bastante prática. Ela se transforma, na verdade, numa atriz que está preocupada com a aparência quando sai do palco e tal. Enfim, então é isso. A minha convivência com Wisława Szymborska vem desde 96. Passado o tempo, eu não sabia muito polonês na época, não sei hoje em dia eu sei muito mais, mas eu ainda não sou fluente totalmente para falar, né? Eu sou mais de um conhecimento passivo, não, né? de entendimento, de leitura, do que de fluência para falar. Mas, enfim, a minha convivência com ela vem desde aquela época. Eu comecei, na verdade, a traduzir a Szymborska, porque eu gostava muito, para mim mesma, por alguns anos, e, finalmente, algumas pessoas tiveram contato com os poemas e começaram a me incentivar a tentar publicar. Então, em 2011, foi publicado o primeiro livro, Poemas, né, pela Companhia das Letras. Esse livro fez muito sucesso, faz ainda, né, acho que vendeu mais de 20 mil exemplares, é uma coisa, um fenômeno. Eu fiquei muito surpresa, né, por esse. Aí, depois, em 2016, foi publicado também pela Companhia das Letras, o segundo livro, Um Amor Feliz. E esse ano, não sei quando, mas provavelmente em agosto, vai sair o terceiro livro, que tem o título Para o Meu Coração num Domingo. Os títulos não sou eu que escolho, é a Companhia das Letras que dá, os revisores, os editores é que dão os títulos. Tá? Bom, o poema que eu escolhi, na verdade, porque ele é curtinho e porque eu não sei, vocês vão me desculpar porque eu não leio bem polonês, vou fazer o possível. Eu não leio em voz alta, não leio nem português em voz alta. O poema que escolhi tem título Vietnã. E vocês vão ver que é um poema que fala da guerra, nos seus efeitos sobre as vítimas, né? Que, por má sorte, estão no lugar errado, né? E têm suas vidas destroçadas. Então, vamos lá, vou tentar. Vietnã. Kobiety, jak się nazywasz? Nie wiem. Kiedy się urodziłaś? Skąd pochodzisz? Nie wiem. Dlaczego wykopałaś sobie norę w ziemi?
Nie wiem. Odkąd się tu ukrywasz? Nie wiem. Czemu ugryzłaś mnie w serdeczny palec? Nie wiem. Czy wiesz, że nie zrobimy ci nic złego? Nie wiem. Po czyjej jesteś stronie? Nie wiem. Teraz jest wojna, musisz wybrać. Nie wiem. Czy twoja wieś jeszcze istnieje? Nie wiem. Czy to są twoje dzieci? Tak. Então, mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu? De onde você vem? Não sei. Por que cavou uma toca na terra? Não sei. Desde quando está aqui escondida? Não sei. Por que mordeu o dedo anular? Não sei. Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra, você tem que escolher. Não sei. Tua aldeia ainda existe? Não sei. Esses são teus filhos? São. Então vocês têm aí um diálogo, né, de alguém, possivelmente um soldado, que interroga uma mulher descoberta numa toca, num buraco, né, e que a todas as perguntas responde, não sei, exceto a última, quando pergunta sobre os filhos. Então, essa relação visceral das mulheres, né, com a maternidade, com os filhos. Né? É isso. Eu fico realmente super emocionada com esse poema cada vez que eu leio, e acho maravilhoso, acho que toca todas nós, e resume, eu acho, muito do que nós falamos aqui essa noite, né? Em todas as perspectivas, da perspectiva brasileira, latino-americana, depois dos problemas da Síria, esse do Vietnã perpassado pela visão polonesa, enfim, a questão que a Rosália coloca também, do posicionamento da mulher. Então, acho que ficou um conjunto interessante, me parece. Então, agora eu gostaria que as que quisessem falar ainda sobre os seus procedimentos de tradução, não sei se a gente faz na ordem ou deixa espontaneamente, quem gostaria de falar mais alguma coisa, aí a gente vai resolvendo quem vai falar antes, se a gente faz na ordem com a Miriam, se ela quer falar mais alguma coisa sobre o processo de tradução. As meninas do espanhol, vamos lá. Eu não sei, eu não vou falar mais sobre o meu processo, porque se vocês quiserem me perguntar, podem me perguntar, não quero ocupar tempo demais, né? Então eu quero só falar sobre essa experiência de ouvir um poema em árabe e em polonês, que são duas línguas que eu não sei nada de, né? Eu só sei em inglês e línguas latinas, mas até com essa projeção que vocês fizeram, por exemplo, no poema da Wisława, eu quero ouvir a sonoridade e musicalidade, né? E daí, com a projeção do poema que a Regina traduziu, a gente sabia que, que ia ter uma palavra que queria dizer não repetida, e no final, né, uma palavra afirmativa. Então, eu gostei da leitura em polonês, né? Eu não sou quem sou eu para julgar, mas acho que fluiu, e eu senti que me fascina isso, de tentar me identificar com uma língua que não entendo, né? E também, quando a Camila leu em árabe, me emocionou muito, e acho que senti alguma coisa do poema, sem entender nada, né? Então, essas duas experiências foram, assim, incríveis para mim, né? Realmente eu gostei, e eu acho que para todas nós, a tradução tem muitos desafios, e não sei, também lanço uma pergunta para outras pessoas que estão
que tem uma vivência forte cotidiana com uma língua que não é sua língua materna, e vem assim a moldar o teu cotidiano, tuas palavras, tua escrita, e como que isso impacta na forma em que você escreve ou fala a tua língua materna. São coisas que eu penso muito sobre, né? E acho que essa coisa de pessoas que escrevem em várias línguas também, né? Se tem uma língua que, por ser a tua materna, se ela é mais tua, mas em alguns momentos não é. Em alguns momentos há outra língua, é que você pensou o poema numa outra língua, né? Então, são questões que eu coloco para todo mundo. Se quiser falar, né? Responder ou se relacionar, dialogar, né? É isso. E obrigada. A Marília também, né, sempre ali organizando tudo, e a Lúcia, que era para a gente organizar juntas, mas ela fez toda a parte da organização, né? E eu me beneficiei, só tinha que me preocupar com o meu poema. Então, super obrigada, Lúcia, realmente grata. De nada, foi um prazer. Agora vamos ver o que a Rosália gostaria, outra pessoa, mas a Rosália está na veia. É bem rapidinho, na verdade. A tradução, para mim, ela vem talvez um pouco tardiamente. Na minha tese do doutorado, eu trabalhei com tradução, mas com crítica de tradução, tradução brasileira para o francês. E lá pela metade do trabalho, eu senti uma necessidade de mexer com aqueles poemas ali que eu estava criticando, em dar uns pitacos, em trazer a minha versão, trazer um pouco de estranheza ali, porque eram traduções que estavam, tipo, muito confortáveis. Daí foi aí que eu me interessei, pensei, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu gosto de estar nesse lugar. Em paralelo, uma aluna minha, ela me trouxe uma poeta francesa do início do século passado, a René Vivian, e falou, eu conheci essa poeta, tal. Também uma poeta lésbica com praticamente nenhuma tradução em português, e daí ela começou a traduzir. E daí, a partir desse diálogo de uma aluna, na verdade, a Lígia, e dessa vontade de traduzir, de colocar um pouco mais de visibilidade nesses nomes da poesia francesa, dessas mulheres que foram um pouco deixadas de lado, às vezes por conta da biografia. Então, nasceu essa vontade de traduzir agora a Nathalie. Sobre o processo, por enquanto, eu tenho me atido mais à questão do ritmo, então, não é um ritmo tão sonoro e tão evidente como, por exemplo, o poema da Szymborska, que a Regina leu, que é incrível, que a gente consegue escutar mesmo em polonês, assim, sem saber absolutamente nada. É um ritmo que talvez seja, na escrita, assim, mas é a minha preocupação primeira, para o instante, enquanto tradutora que está começando nesse ofício. E se tiver mais alguma coisa que alguém queira perguntar, a gente pode ir conversando. Acho que é isso. Então, agora passamos para o coletivo das meninas do espanhol, que elas quiserem comentar mais, que já falaram coisas maravilhosas sobre o trabalho, mas se quiserem completar, fiquem à vontade. Eu vou completar só dizendo que fazer esse trabalho, né, nos aproximou bastante aqui da América Latina, né. O Brasil é o único, né, aqui que a maioria fala só o português, né. E fazer esse trabalho, conhecer a poesia da Flor, nos aproximou desse território, né? E assim, trouxe essa identidade nossa, né, com esse nosso continente. E eu peço licença para ler um poema da Flor, que fala muito das mulheres e de tudo que permeou
hoje o encontro aqui do Mulherio das Letras. Então, eu vou ler em português. Para Milagro Sala. Por que chovemos e sangramos? Há um perigo nas mulheres. Em nosso feitio, ai de nós, levamos a água aos recantos, trazemos o orvalho, trocamos umidades com nossas sombras, e somos o verde que brota na areia, somos a carne sem medida, as negras, as índias, as putas, a suspeita, por aquela que se comete o crime. Somos o ar, somos a casa de leite e de nós. Você se alimentou, seu ódio pretende nos levar, enjauladas como pássaros. Porém, enquanto você trava sua guerra e destrói as liberdades, nós, as da água, as perigosas, acampamos na noite do ventre, dançamos no fogo. Nós, as da terra, fazemos pão do milagre. Flor Codanone. E esse poema foi traduzido por uma das tradutoras, a Cibele. E nesse livro, a Milagro Sala, né, é uma presa política, né, na Argentina, parlamentar do Mercosul, né, e que foi julgada também aí nesse período. Em 2019 saiu a sentença dela, né, são 13 anos, é uma presa política na Argentina. É isso, gente, muito obrigada, foi uma alegria imensa ouvi-las, né. Obrigada a você por mais essa leitura tão forte, né? E agora eu gostaria, então, de passar a palavra para a Camille, que é uma experiência nova para ela, como ela se sentiu participando e como ela, enfim, se ela gostou de apresentar o poema, eu gostaria de saber um pouco também como é que foi esse trabalho para ela. Muito obrigada, Lúcia, muito obrigada para vocês, muito prazer conhecer vocês, muito orgulho com participar com vocês. A língua árabe não é fácil como outra língua latina, espanhol, inglês, português, muito fácil, mas enquanto eu aprender português é não fácil para mim. Até hoje, agora segundo ano na Universidade Federal Direitos Humanos, mas eu não faço como eu falo rapidamente, precisa preparar uma frase, depois eu quero dizer. Muito obrigada para vocês, eu muito orgulho também, mas eu quero para a professora Miriam, quando eu falo a poema árabe, eu sinto muito, a poema todos, várias línguas, sempre para desafio quanto tem guerra, tem uma coisa muito sofre. Eu agora sinto como a Hala Muhammad sofrendo muito ruim para cada pessoa, deixa o original país com outro país. Mesmo eu 3, 4 anos, eu sofrendo verdade, quando eu deixo minha casa, minha vizinha, minhas amigas, isso é muito ruim para cada pessoa, deixa a casa, deixa o país, porque isso a poema, a poesia para Hala Muhammad, todas sofrendo verdade. Tem outras literatura árabe, síria, porque agora 7 milhões de pessoas refugiadas. Não é fácil. Tem todas as pessoas no todo o mundo
agora. É grande número agora refugiado no mundo, sírios refugiados. Porque isso eu sinto quanto eu sofrendo isso, sempre apoio sofrendo para isso. Muito obrigada para todos, muito orgulho com vocês, todas grandes professoras. Eu desejo outra vez, quando eu terminar minha tese e mestrado, muito obrigada. Obrigada a você por esse depoimento. A gente sabe de toda a luta que é para o refugiado se adaptar a um novo país, a uma nova língua, né? Por isso que eu acho que as mulheres lutam tanto pela paz, porque a gente sabe isso e sabe o quanto é difícil gerar um filho 9 meses para que ele seja destruído ou mandado embora do seu país ou perseguido. Então, eu acho que a gente tem essa loucura pela paz, né? A gente sabe disso. Eu desejo paz para todo mundo. Mesmo Hala Muhammad, eu desejo paz para todo mundo, para a guerra, para todo mundo guerra. Não quero guerra mais, porque quando tem guerra, tem refugiado, tem sofrendo, esse grande problema todo mundo. Isso. Muito obrigada, Camila, por ter participado. Obrigada. Viu? Então, vamos passar agora para a Regina, que eu acho que é a nossa tradutora mais experiente. E ela pode ainda falar mais alguma coisa sobre o trabalho dela. Na verdade, é experiente em Wisława Szymborska, né? Porque eu não sou uma tradutora profissional, no sentido que eu fiz disso uma profissão, não fiz, não. Embora eu tenha já... A minha convivência com a Wisława Szymborska já tem mais de 15 anos, tem uns 17 anos por aí, então, que começou com uma admiração muito grande por essa poesia, e depois um desejo, assim, uma vontade de que outras pessoas tivessem oportunidade de ter contato com essa poesia, né? E como não existia no Brasil nenhuma tradução, quer dizer, existiam algumas pequenas traduções esparsas, inclusive na década de 80 ainda, a Ana Cristina César traduziu alguns poemas que foram publicados numa revista chamada Religião e Sociedade, e a Ana Cristina fez essas traduções junto com uma socióloga polonesa que foi casada com um primo dela, né? Então, as duas fizeram, assim, a duas mãos. Mas, em todo caso, né, então, essa minha admiração por essa poesia me fez querer que outras pessoas conhecessem. Essa foi a razão que me fez traduzir, né? O processo de tradução é uma coisa muito longa e muito difícil, mesmo... Por exemplo, né, parece que a linguagem coloquial, a linguagem clara, simples, não é nada simples, porque você fazer isso, você, na verdade, criar em outra língua, né, sonoridades e recriar determinadas coisas. Por exemplo, a Wisława Szymborska tem muito de pegar referências a música, canções folclóricas, provérbios, uma série de coisas que o leitor polonês reconhece facilmente, porque faz parte do repertório cultural deles, né? Como transportar isso para uma outra língua, para o português, onde essas referências não ecoam, né? Então, eu dou um exemplo, por exemplo, tem um poema em que ela cita uma canção folclórica que chama-se De uma expedição não realizada ao Himalaia. Então, o eu lírico dialoga com o Yeti, com o abominável homem das neves, e tenta convencê-lo a descer da montanha, né, e vir morar entre os humanos. E então ela vai dizendo, nós temos violão, nós temos isso, temos aquilo,
E daí ela diz, temos uma maçãzinha vermelha cortada em cruz. Isso é parte de uma canção folclórica que todo polonês conhece. Aí eu pensei, bom, maçãzinha vermelha, bonitinho, mas não ressoa no português, né? Não tem eco. Então, eu fui buscar no repertório das músicas folclóricas brasileiras alguma coisa que tivesse alguma semelhança, né? Eu achei uma coletânea do Vila Lobos uma canção que se chama Rosa Amarela. Tem rosa amarela, tão formosa, tão bela. Então, eu criei uma rima e, na verdade, tentei fazer com que a coisa aproximar da nossa cultura, né, essa canção. Então, esse processo de transcriação, digamos assim, às vezes são decisões difíceis de fazer, né? O que você vai adaptar e o que você vai deixar, o que vai permanecer. Um outro exemplo, por exemplo, ela cita um poeta romântico, Norvid, né? E um poeta que não foi valorizado, que teve uma vida muito difícil, sofreu muito e tal. Só que ela coloca assim, a vida, não sei o quê, tem Norvids pesados. Então, ela pega o nome próprio, Norvid, e transforma num substantivo comum, né? Norves pesados, assim, quer dizer, trabalhos forçados, trabalhos pesados. E eu pensei, Norvid não é poético, não soa, não soa em português, ninguém vai saber quem é Norvid em português. E daí eu fui catar algum escritor que pudesse ter essa característica de não ter sido valorizado, de ter tido uma vida difícil e tal. E daí, o problema é que a maioria dos escritores brasileiros tem esses nomes duplos, né? Machado de Assis, Cruz e Souza, enfim, Carlos Drummond, também não soava poético. E ela é um jogo, assim, humorístico que ela faz, né? Aí eu fui buscar numa poeta portuguesa que teve uma vida difícil, que tinha, né, de outra época, na verdade, dos anos 20, né, a Flor Bela Espanca. Então, os Norves pesados, né, que não dá para traduzir assim, viraram assim, duras Flor Belas. Estar carregado de duras florbelas. Enfim, então, essas coisas assim na poesia, sobretudo, é extremamente complicado, né? E não é nada fácil. E outra coisa, isso aí, eu acho que um conselho que eu daria para as tradutoras iniciantes: não tenham pressa em publicar. Revisem, né? Porque é um processo de reescrita mesmo, né? E eu acho muito importante isso, de ter um rigor, de buscar o ritmo próprio, é difícil mesmo, né? Mas é muito gratificante. Às vezes a gente tenta e não consegue, né? Empaca numa palavra, empaca num termo, e você fica buscando, e acaba até... Eu renunciei, por exemplo, a um poema que eu gosto muito, mas eu não senti que conseguiria traduzi-lo, né? Então, achei melhor não traduzir do que traduzir mal. Tá certo? É isso.
Ah, é muito legal ouvir essas coisas sobre tradução, porque é uma busca constante, né? É um se questionar, é um buscar, é um procurar, é uma atividade muito interessante. Eu acho que ajuda a trabalhar a cabeça também, é uma grande atividade. Então, vejam aí como é que a gente se coloca agora, se faz mais alguma consideração. Marília, eu acho que é a tua vez agora de falar alguma coisa para a gente. Estou achando tudo maravilhoso, eu estou ouvindo aqui, ouvi tudo, né? Algumas vezes não estava aqui, estava atendendo aqui, tem o público, tem que atender, mas ouvi tudo, achei maravilhoso essa roda. Quando a Regina falou sobre que ela começou a traduzir de maneira pessoal, me lembrou uma história, uma tradutora do japonês, que é a Leiko Matsubara, que ela é tradutora de um livro que é best-seller, né, o Musashi. Então, os 3 livros, ela começou a traduzir para os sobrinhos lerem, né, e daí me lembrou essa história. E depois o Musashi, agora é um best-seller, ela se tornou tradutora profissional, então me lembrou. E as meninas a Inês, a Rose e a Rosângela, que fizeram a tradução coletiva, também me lembraram uma outra tradução em japonês, que é o Livro do Travesseiro, da Sei Shonagon, que foi traduzido por várias professoras da USP, né, porque o Travesseiro é uma tradução do japonês, não é um japonês moderno, né, um japonês mais clássico. Então, teve uma equipe de 7 tradutoras, mais ou menos, é um trabalho assim, bem de vários anos, né. Então, acho que é uma experiência também interessante dessa de tradução coletiva, né. Então, mas eu estou, assim, estão de parabéns aqui, muito, muito legal, a Camila, a Rosália também, a Miriam, né, a Miriam falou uma coisa interessante também de ser bilíngue, né, de pensar uma língua, ou pensar em 2 línguas, né, isso é bem, bem, bem interessante. Bom, não sei, talvez se alguém quiser comentar mais alguma coisa. E você, Lúcia, que você produziu também. Eu queria dizer que faz falta um espaço, né, para trocar as traduções e as experiências de tradução, talvez com mais frequência, porque, bom, como eu dou aula, é verdade, hoje em dia em estudos literários, mas eu sou a socióloga que fala sobre provavelmente as dimensões das obras literárias que os professores de letras não falam, então, às vezes, sabe, enfim, isso é outra história. Então, falta um espaço, realmente, para chegar com nossas traduções, sem aquela pressão também do meio acadêmico, né? Que sempre tem, que é competitivo, que, não, mas a minha tradução da fulana é melhor do que a sua, né? Essas coisas bem desagradáveis que fazem parte. Então, ter um espaço de liberdade para compartilhar essas experiências e falar sobre os desafios e sobre os momentos que a coisa não anda, e acho que isso é muito rico, né? Eu sei que todo mundo tem milhares de coisas para fazer, mas, sei lá, uma vez por mês a gente poderia, né? Chegar com as nossas versões, ler, trocar, outras pessoas escutam. Eu sempre sonhei em fazer uma experiência com um poema curto que, vamos dizer, em inglês, português ou francês, português, que tem muitas pessoas que sabem, e ver as versões que as pessoas bolavam mais ou menos no espaço de... Não é brincadeira, né? De 20 minutos e comparar também. Acho que seria como um jogo de tradução que poderia fazer parte das experiências, né? Mas também quero dizer que quando eu traduzo o inglês-português, quase sempre, eu trabalho em parceria com alguém, e historicamente tem sido minhas alunas, né? Então eu sou nativa do inglês, e elas nativas do português, tanto é que a gente vai lançar um livro da Denise Hamel dentro de uns meses, que é uma editora Jabuticaba, e é um livro, todos os poemas têm como personagem central
a Barbie, mas alguma Barbie que também contempla muitos elementos de ser mulher e suas contradições, e é uma poeta que escreve com muito senso de humor, e foi também muito difícil de traduzir, e a gente teve que fazer algumas procurar equivalências e tentar transcriar, porque é uma poeta que dialoga muito com a cultura midiática, a cultura de massas e a política, e todo no contexto dos Estados Unidos nos anos 80 para 90, né? E foi um trabalho coletivo que também gerou uma série de confusões, mas afinal vai dar tudo certo e vai sair um livro bem interessante, uma poeta incrível, e obviamente que eu não poderia ter feito esse trabalho sozinha. Mas penso que o diálogo, principalmente com a Júlia Reis, foi assim sensacional, e eu aprendi muito. Então, assim, eu espero que a gente tenha outras oportunidades, ou que a gente crie, a gente poderia tentar criar espaço, né? Eu topo. Fica aí a sugestão, então, da gente fazer mais esses encontros e discutir mais poesia e tradução de poesia. Estamos quase a 1h30 na nossa roda, eu acho que foi muito, muito proveitoso, eu gostei demais. Então, eu me despeço aqui, e eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade. Só agradecer, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, aprendi bastante, já virei fã de todas as tradutoras, quero conhecer mais o trabalho, uma alegria estar aqui, obrigada pelo convite. Eu também queria parabenizar, né? Parabenizar as tradutoras, porque a gente é tradutora iniciante, a gente está aqui mais, né, de fã de vocês, assim. E falar da dificuldade de traduzir poesia, né? Que é muito difícil porque mexe com o sentimento. Isso que eu achei mais difícil, traduzir a poesia. Eu terminei recentemente de ler o livro Laços, que é do Domenico Startoni, que é um italiano. Então, ele foi traduzido para o inglês e eu li em português. Então, imagina se a primeira pessoa que tivesse traduzido, que eu não me lembro o nome da americana, né, não fizesse uma boa tradução. Aí o português ainda ia traduzir dela. O que ia virar essa obra, né? Então, é muito difícil traduzir poesia, e parabéns para vocês todas, tá? Que consegue uma língua tão diferente, dar sonoridade e passar o sentimento também, que eu acho que é o mais importante, que é transportar, né, para uma língua diferente daquela, algo que já floresce naquela, algo que já é bonito. Então, se não for bem traduzido, pode estragar, né, o trabalho da pessoa. Então, parabéns para vocês, tradutoras, tá bom? E muito obrigada pela oportunidade. Bem rápido, eu só quero dizer também que eu sou apaixonada por duas tradutoras pelo seu trabalho, né? Que uma é a mulher que traduz Helena Ferrante para o inglês, né? Anne Goldstein. E a outra que eu li, primeira vez, acho que na minha vida, que eu li o romance de uma romancista polonesa, que é a Olga Tokarczuk, e eu li, que foi traduzido para o inglês, esse Sobre os Ossos dos Mortos, e também, gente, essas super tradutoras realmente mexem muito comigo, porque a gente sabe quão difícil que é, e que estão trabalhando como a Wisława, com obras assim que têm muito valor, que são muito reconhecidos, que são de uma beleza e de uma tristeza e de um conteúdo existencial muito forte. É muita responsabilidade. E se a gente não tivesse essas tradutoras, a gente não teria acesso a essas obras que, uma vez que você leu elas, você diz, puxa, a minha vida mudou.
desde que eu li a Helena, desde que eu li esse romance da Olga, e outras coisas, né? Tem, por exemplo, também o Ozzy, o escritor israelense que faleceu, gente, que essas coisas que mexem com você, que se você não pudesse contar com essas traduções tão competentes, tão belas, tão bem feitas, tão poéticas, como seria a tua vida, né? Para nós que somos apaixonadas pela literatura, então, né? Então, eu só queria complementar, porque a Miriam tocou num ponto que é muito caro para mim, porque eu trabalhei sobre as traduções da Clarice Lispector, em francês, principalmente, e eu acho que as estrangeiras diziam, pouco importa se as primeiras traduções nem foram tão boas, mas elas existiram, e elas fizeram a gente conhecer a obra da Clarice no mundo inteiro, e foram as feministas que fizeram isso, foram as mulheres que levaram a Clarice a ser conhecida no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Itália. Se não fossem as mulheres, a Clarice até hoje seria desconhecida fora do Brasil. Então, eu acho que não importa, nem importa muito a qualidade no início, porque a coisa se aprimora, as pessoas vão fazendo, refazendo, e as mulheres são acolhedoras, uma acolhe o trabalho da outra, aqui, por exemplo, a gente não tem hierarquia de quem é o tradutor profissional, aquele bambambam, nós estamos aqui discutindo algo que nós todas podemos trabalhar, e isso eu acho que faz parte da nossa natureza, né, esse acolhimento. Então, eu queria lembrar essa coisa da Clarice que me toca muito, e eu ouvi muitas estrangeiras dizendo, ainda bem que ela foi traduzida, bem ou mal, pouco importa, senão a gente nunca ia saber que ela existia. Então, só queria fazer esse comentário, que a Miriam me chamou para isso, na conversa dela. Então, dizem que a poesia é intraduzível, né? Mas se não houvesse traduções, quantas coisas nós teríamos perdido, né? Quanta beleza, né? Nesse mundo. Então, boa noite para todas, né? Um abração, que a gente se reveja e continue traduzindo, lendo, produzindo e fazendo trabalhos coletivos. Boa noite!